Bom dia, eu hoje vou estar fazendo com vocês um comentário sobre o bosque, né, o Beijing. É mais o estilo chinês, né? É a montagem de um bosque em cima de uma bandeja ou de um suiban. Eu vou tentar passar para vocês mais ou menos o que vem ser a ideia desse trabalho, né? Na verdade, o Beijing é mais o estilo chinês, né? Ele procura ressaltar, por exemplo, ele tenta fazer, por exemplo, uma pequena paisagem com árvores, né? E seria mais ou menos esse tipo de trabalho. Esse trabalho é um trabalho mais livre, né? Ele não segue tanto aquele padrão e aquelas regras que o bonsai japonês segue, né? O importante é tentar fazer um trabalho bem harmonioso, né? Usando pedras, pequenas vegetações, né? Pequenos musgos, e fazer um trabalho assim bem parecido, simulando uma floresta na natureza. Uma floresta, né? Vamos resumir assim, né? Esse trabalho o interessante dele é que vocês podem abrir um leque de criatividade, né? Mas importante também que existem sim algumas regras que devem ser seguidas desse tipo de trabalho, né? Por exemplo, o tamanho de cada árvore, o tamanho da pedra, ou até mesmo o adorno que vai ser usado. Olha, aqui nós temos, por exemplo, um torô. Para um trabalho desse tamanho, pô, ele fica muito desproporcional, né? Ou até mesmo um ancião, né? Um ancião de certo tamanho também ficaria muito desproporcional para esse tipo de trabalho, tá? Então, o ideal é vocês tentarem fazer um trabalho ó, por exemplo, aqui são três anciões jogando, né? Ou tomando chá. Eles já combinam, por exemplo. Depois eu vou estar mostrando melhor para vocês, dar mais uma focada nesse trabalho. O bom desse trabalho, uma das regras que a gente deve procurar seguir é nunca colocar quatro árvores, né? Porque o padrão japonês, vamos colocar assim, o 4 não é um número muito agradável para a tradição japonesa, não. Significa morte, né? Então a gente procura evitar. E procurar sempre colocar número ímpar, né? Mas aí a gente já começa a fugir um pouquinho dessa regra, né? Se eu tiver, por exemplo, 101 árvores em um suiban, quem é que vai contar, né? Mas vamos tentar evitar de colocar números pares, tá bom? Sempre número ímpar. Mas de qualquer forma, fica a dica para vocês, né? A ideia de fazer o suiban, fazer o peijing, é tentar colocar as árvores numa disposição que uma não tampe a outra. E vocês consigam enxergar todas elas, né? Dependendo do ângulo que vocês estiverem, por exemplo, a frente da planta, vocês têm que olhar o trabalho feito e conseguir observar toda a silhueta de cada árvore. Esse que é o interessante. E o interessante também é que tenha, por exemplo, uma árvore que seja um pouco mais alta do que as outras, né? Para que ela seja a matriarca da floresta, né? Que através dela que nasceram todas as outras. Essa seria uma das ideias. Interessante também é tentar não trabalhar com espécies diferentes, né? Que muitas vezes pode acabar não combinando. Por exemplo, eu tenho aqui um bosque de pitecolóbios, né? E eu vou colocar junto com o piteco um junípero ou um pinheiro negro. Não combina. O pitecolóbios é uma planta nativa, né? Então, como é que nós vamos justificar um pinheiro negro e um piteco, né? Então, vamos tentar colocar espécies nativas, né? Que fica mais harmonioso. Eu gosto de trabalhar sempre com uma espécie só. Por exemplo, aqui eu tenho um pitecolóbios, né? Aqui também tem outro desfolhado, né? Então, fica uma coisa mais harmoniosa. Se eu, por exemplo, quiser fazer um bosque só de pinheiro negro, inclusive eu vou estar mostrando um para vocês hoje, eu vou estar fazendo um falso replantio, tirando de uma bandeja e passando para uma bandeja maior. Na sequência eu vou estar mostrando isso para vocês. Então seria mais ou menos isso. O estilo bosque é tentar recriar numa pequena bandeja, no suiban,
uma pequena paisagem, né? Em cima dessa paisagem, como eu falei para vocês, nós vamos abrir um leque de criatividade. Nós podemos estar usando pedras, usando pequenas vegetações, tá? Para compor esse trabalho. O interessante é que realmente vocês não podem tentar fugir um pouco da harmonia do trabalho. Por exemplo, uma pedra, se for, por exemplo, um bosque como esse, cada pedra ela tem o seu tamanho respectivo. Se eu colocar uma pedra muito grande aqui, vai ficar muito desproporcional, tá? E, inclusive, também o uso de pedra é um assunto que talvez a gente possa até estar discutindo numa outra oportunidade, porque muitas vezes uma pedra ela tem que ser bem escolhida. Por exemplo, aqui eu tenho pedras que são bem porosas, né? Elas vão facilitar o desenvolvimento do musgo, que vai compor também o trabalho, tá? Então isso também é interessante vocês estarem ressaltando e prestar muita atenção quando forem fazer esse tipo de trabalho. Eu aqui, por exemplo, olha, nesses dois trabalhos, eu fiz um suíban de cimento, né? Esse suíban é eu mesmo que faço, também numa outra oportunidade eu vou estar passando para vocês, tá? A confecção desse material. E a ideia do cimento é que ele deu uma aparência mesmo envelhecida, deu uma aparência de uma laje de pedra bem envelhecida pelo tempo, tá? Então o que eu quero passar para vocês seria isso, a ideia do penjing, que é um trabalho mais livre, mas existem sim algumas regras que devem ser seguidas, principalmente quando se trata da harmonia visual. Agora, quando se faz o replantio desse trabalho, dependendo do trabalho, nós vamos fazer o trabalho do todo o conjunto, em vez de fazer de plantas separadas. Nesse caso aqui, por exemplo, eu já consigo fazer a poda de raízes individual em algumas plantas. Nesse aqui, por exemplo, também eu consigo fazer. Nesse aqui já fica um pouco mais complicado, porque as plantas estão bem unidas. Então não tem a necessidade de eu separar as plantas, a não ser que eu queira modificar, por exemplo, o distanciamento de cada árvore, que não vai ser o caso. A minha ideia vai ser essa daqui. Talvez fazer um suíban maior um pouco, para compor esse trabalho e fazer um trabalho maior. Uma das desvantagens de fazer um trabalho muito grande é, caso queira levar para uma exposição, para um evento, a dificuldade é muito grande, tá? Eu mesmo no Botânico, quando eu estreiei o meu primeiro trabalho no Botânico, eu fiz um suíban, um bosque bem grande, né? Só que infelizmente eu tive que desmontar porque eu não tinha como carregar. Um trabalho como esse, por exemplo, já é mais fácil da gente estar carregando, tá? É isso que eu quero que vocês tenham pelo menos a ideia do que vem a ser o bosque, o suíban, né? A composição do conjunto todo, porque fica interessante fazer, porque como é um trabalho mais livre, então é interessante que vocês façam a escolha de planta certa, não fazer muita mistureba, colocar, por exemplo, um junípero, um pinheiro negro, um piteco, uma jabuticaba, tentem fazer com uma espécie única, né? Muitas vezes fica até um trabalho até mais bonito de ser observado e mais fácil de ser cuidado também. Não tenho nada contra. Querem fazer com piteco e jabuticaba, piteco e pitanga, são espécies nativas. Mas quando a gente faz com uma espécie só, o resultado fica muito melhor. Agora, lembrando também que quando a gente faz o suíban, ele é um pouco mais raso, né? Nesse caso aqui, eu trabalho com suíban muito raso, tá? Só para vocês terem ideia. Então o substrato, muitas vezes para um trabalho desse, ele é um pouco diferenciado. A gente tem que estar usando, por exemplo, alguns outros tipos de artifício, né, para poder, além de segurar o substrato, reter mais a umidade no conjunto, porque ele seca muito depressa, tá? Então isso aí também a gente pode estar comentando numa outra oportunidade sobre o substrato do suíban, do penjing, né? É interessante que vocês vejam, por exemplo, cada detalhe. A ideia do penjing
tentar passar por quem está observando uma ideia realmente de uma pequena paisagem, tá? Por isso que eu falei para vocês, não adianta colocar, por exemplo, um adorno que seja um pouco maior, né, que é o caso desse ancião, numa paisagem como essa. Ele vai se destacar mais do que o conjunto inteiro e não combina. Então a gente vai tentar fazer um trabalho harmonioso, tentar colocar tudo que tiver de ser colocado aqui de acordo com a proporção e o tamanho do conjunto que foi elaborado, tá? A parte de poda, poda aérea, poda de estilização, poda de manutenção, esse é o mesmo trabalho que a gente costuma fazer com o bonsai. A única coisa que a gente vai tentar lembrar é que numa floresta, cada árvore, cada indivíduo, né, vamos dizer assim, ele tenta procurar a luz, né? Então ela vai fugir, por exemplo, da sombra de uma outra árvore. Aqui, por exemplo, olha, nós temos esse galho, ele fugiu da sombra da própria copa para procurar a luz. Isso é interessante se fazer, até mesmo com o trabalho de aramação, poda, para a gente dar uma, vamos colocar assim, fazer parecer que o galho está fugindo da sombra daquela outra árvore do lado. Porque numa floresta normalmente acontece isso, existe aquela competição por luz. Então é isso que você também tem que tentar expressar nesse tipo de trabalho. Porque bonsai é uma coisa assim, vamos dizer, é um trabalho artístico, é uma expressão artística da pessoa que o criou. Então a pessoa que cria geralmente o bonsai, ele observa, ele aprende a observar a natureza em todos os seus detalhes. Ele vai tentar recriar uma pequena paisagem ou mesmo uma árvore de acordo com aquilo que ele viu. Porque a gente costuma dizer, nós contamos uma história. Ela pode ser escrita ou pode ser verbal ou audiovisual. A árvore também conta uma história. Por exemplo, um penjingue como esse, ele vai te contar uma história. Então, o artista, ele tem que saber interpretar a história que esse trabalho aqui está dizendo. Porque não é muito fácil, né? A expressão artística é um dom de cada um. Eu não sou um artista. Eu sou apenas um apaixonado pela arte bonsai. Vocês têm visto no meu trabalho aí, nos meus vídeos, eu espero mostrar um pouco mais e tentar passar um pouco mais para vocês a respeito disso, tá? Porque não é muito fácil, né, a gente tentar ensinar a arte. Porque a arte a gente não ensina. A gente pode ensinar algumas técnicas, né? Que o talento artístico é de cada um. Eu não vou conseguir ensinar, por exemplo, para uma pessoa que não tem um dom artístico para música, eu não vou conseguir ensinar ele a ser um artista, um músico, vamos colocar assim. Eu vou ensinar ele a tocar. Talvez eu vou ensinar algumas notas para ele. Mas se ele não tiver o dom artístico, não adianta nada. É a mesma coisa no bonsai, né? Então, a pessoa tem que ter o dom artístico para criar. Só que o dom artístico de criar não é só isso. Você tem que repassar para quem está observando esse trabalho, tá bom? Então, eu vou tentar mostrar para vocês aqui agora, eu vou virar a câmera e vou mostrar para vocês o detalhe desse trabalho, tá bom? Olha, a ideia do penjingue realmente é recriar uma pequena paisagem, com rocha, com pequenas vegetações, tá? Eu vou estar tentando dar uma destacada melhor para vocês tentarem entender mais ou menos o que seria isso. Isso aqui é uma pequena amostra de um trabalho que a gente pode estar continuar fazendo, tá? Olha, cada árvore ela é um indivíduo, vamos colocar assim, individual, tá? A ideia do adorno, olha, é justamente essa, tentar recriar uma paisagem. Quem observa geralmente um trabalho como esse vai se sentir como se estivesse dentro dessa pequena paisagem. Tá? Desculpem pela cachorra aí. Olha, esse aqui já é um de caliandra, que eu acho que a câmera não focou aquela hora, né? Então, a ideia é recriar mesmo que uma pequena paisagem, né?
O legal é que vocês tentem fazer uma coisa assim, o mais natural possível. Não tentar colocar uma coisa assim muito, vamos colocar, muito pesada. Tem que tentar fazer uma coisa bem natural, à disposição das plantas, tá? As árvores podem até ser trabalhadas, né? Não tem problema se fizer uma aramação em algumas plantas, mesmo sendo pequenas. O que eu falei com vocês a respeito do adorno, olha, muitas vezes o adorno ele tem que combinar com o trabalho executado, olha. Porque senão fica um trabalho muito feio, né? Isso aqui é uma pequena amostra do trabalho do penjing. Eu vou tentar estar fazendo para vocês hoje mais um vídeo, né? E um replantio de um bosque de pinheiro negro. Eu vou estar passando ele para um suíban maior. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado, né? A minha ideia com o meu trabalho é tentar passar para vocês alguma coisa assim, o máximo de informação possível, né? Ou de experiência que eu tenho nesse meu trabalho, para que vocês também desenvolvam, né, a parte artística de vocês e tirem as dúvidas, né? Aproveito para tirar as dúvidas. Sempre naquela oportunidade vou estar tirando dúvidas com vocês da melhor maneira possível, da melhor forma. Vou tentar estar criando vídeos também de acordo com a curiosidade, de acordo com o que vocês pedem, né? E é isso que eu vou estar tentando fazer, tá bom? O que eu peço para vocês é que dê uma curtida lá na minha página, dê um joinha também, que isso vai me ajudar muito no meu trabalho. Desculpe pela cachorra mais uma vez. Eu vou tentar estar fazendo esse trabalho. Agora, só mais um detalhe, a rega, né? A rega ela é feita normalmente. Muitas vezes, por exemplo, num suíban como esse de cá, olha, que tem a bandeja um pouco mais rasa, vocês devem estar sempre policiando. A rotina de rega vai depender de cada um de vocês. Porque muitas vezes a pessoa mora num local que é muito alto, venta muito, então vai ter um problema vamos dizer assim, com rega. O substrato ele pode secar muito depressa, tá? Então, isso é interessante vocês fazerem. Por exemplo, uma bandeja que é muito rasa, ela vai secar muito depressa. Então, vocês têm que desenvolver um substrato, desenvolver uma técnica para que não aconteça isso. Mais uma vez, eu fico grato a vocês pela paciência e atenção. Eu vou tentar continuar esse trabalho novamente, talvez com mais detalhes para vocês entenderem melhor. Isso aqui foi mais uma apresentação do que seria o penjing, né? Vamos dizer assim, o Kunsai, o Izue, né? Que é chamado no Japão. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E a maneira de eu continuar meu trabalho seria essa, vocês dando um joinha, dando uma curtida e se inscrevendo lá no meu canal para a gente poder estar continuando esse trabalho. Mais uma vez eu fico grato, uma boa sorte para vocês, tá bom?